Bem-vindos, professores da área de linguagens e códigos, a este momento de estudo. Professores, aproveite esse momento de formação continuada que os nossos PCNPs estão preparando a todos. Somos eternos aprendizes, como diria Paulo Freire. Somos seres inacabados. Estamos sempre em formação permanente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, professores. Tudo bem? Meu nome é Gilson, sou PCNP de Tecnologia da Diretoria de Ensino Campinas Oeste. E hoje aqui eu vou te mostrar como preencher a lista de presença dos ATPCs da nossa diretoria. Só relembrando que os nossos ATPCs que contêm a lista de presença, ela não será direcionada para as unidades escolares, tá? Então, caso você venha lecionar aula em 2 ou 3 escolas ou até mais, não há necessidade de você preencher mais de uma vez, pois as respostas duplicadas elas serão excluídas. Então vamos lá. Onde que eu encontro essa lista de presença? Você pode utilizar o QR Code para poder registrar a sua presença, utilizando a câmera do celular, onde você vai apontar para um dos locais que eu vou colocar o QR Code aqui, tá bom? Ou você pode descer o vídeo até a descrição, onde você vai encontrar um link. E neste link, você será direcionado para a lista de presença. É um formulário, onde você precisa digitar alguns dados. Aqui, professores, tem um e-mail, endereço de e-mail, tá? Então, eu vou colocar um endereço de e-mail válido. No caso aqui, eu estou colocando o e-mail institucional. Qual é o título do vídeo? O título do vídeo, eu tenho apenas esse aqui disponível, mas no dia que você for preencher, haverá mais títulos aqui, tá bom? E, por favor, preencha apenas o que for referente às suas disciplinas. E onde eu encontro esse título para confirmar realmente se é este mesmo que eu estou assistindo? Lá no vídeo, logo abaixo do vídeo, temos aqui, ó, o título do vídeo, ATPC 003 2021. O que você vai assistir pode ser que seja o 004, 005 e assim vai. Vamos dando sequência. Tá? Então aqui o ATPC 003, nesse exemplo que eu estou fazendo. Então o ATPC 003. Caso não tenha o título aqui nas opções, significa que nós já utilizamos já os dados necessários, tá? Que é referente só àquela data que o vídeo vai contar para o seu ATPC. Aqui é uma unidade escolar, vou colocar uma unidade escolar aleatória. Qual é o segmento que eu atuo? Se for de anos iniciais, eu clico nesta opção próximo. Se eu sou Fundamental 2 ou médio, eu vou clicar nesta opção. Então, vou para o próximo e aqui que componente leciono? Eu vou colocar aqui Biologia. Qual é o meu nome? Por favor, nome completo. O meu RG. Avaliar o ATPC. Isso significa que eu vou ter que assistir o ATPC inteiro para poder avaliar? Fica a critério seu, professor. Aqui, tanto eu posso responder no início do vídeo ou no final. Este item não é obrigatório. É apenas um feedback para nós sabermos como que nós estamos desempenhando. Se o título está referente ao que nós estamos proporcionando a você, se a qualidade do vídeo você gostou ou não, se o conteúdo do ATPC também é referente ao que vocês estão vendo, se é pertinente. Então é só apenas um feedback para nós, tá? Não há necessidade, não é obrigatório este preenchimento. Nesta opção, você pode clicar em enviar uma resposta, tá? Para caso você queira mandar para seu PC ou sua escola, você pode pegar e enviar uma cópia para o seu e-mail e depois você direciona para a escola que você fez essa lista de presença. E clicar em enviar, aí aqui vai aparecer que a sua resposta foi registrada, tá? Então, lembrando,
não há necessidade de preencher mais de 2 ou 3 vezes. Ok? Então, professor, eu fico por aqui. Desejo a você um ótimo TPC e tenha um bom trabalho. Precisando, estamos Gilson e Rodrigo, PCNP de Tecnologia da Diretoria de Ensino. Bom dia, amigos professores. Eu sou o professor Paulo Felski, estou PCNP de Educação Física na Diretoria de Ensino Campinas Oeste. É com um enorme prazer e satisfação que eu retorno esse ano para contribuir para a formação dos nossos professores através das ATPCs. É um ano que espero cheio de desafios, mais um, cheio de desafios, mas que nós possamos aí, como sempre, unidos, nos apoiando, uma vez que somos realmente necessários, principalmente para os nossos alunos neste momento, que nós possamos seguir caminhando, sempre em frente, fazendo o nosso melhor como sempre. Então, eu deixo vocês agora com um momento de sensibilização, para nós podermos conversarmos e darmos início ao nosso trabalho, nossos trabalhos de hoje. Muito bem, depois desse momento de sensibilização, onde a gente presta mais uma vez uma música de uma banda que eu gosto muito, que é o Rosa de Saron, que toca fundo em algumas questões, principalmente da nossa alma, que vai lá no fundo do nosso coração, que a gente continua ainda em modo de espera, As coisas não voltaram, e espero que elas voltem realmente. Eu tenho esperança, não estou só sentado, mas a esperança ela é verdadeira quando a gente começa a acompanhar o pessoal que está se vacinando, e de verdade espero poder encontrar cada um de vocês que durante esses anos de convivência tornaram-se mais que os nossos colegas, são nossos amigos, Muitos de vocês são amigos e fica aí, a gente espera essa tempestade passar, sim, e ela vai passar, a gente poder voltar à nossa normalidade, à nossa rotina, e tão importante para os nossos alunos, para os nossos estudantes. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho, sobre as expectativas da educação física, É realmente sempre uma conversa sobre a educação física, sobre as nossas realidades, os acontecimentos do dia a dia, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, o que vem acontecendo. E aqui está os canais de comunicação, o meu e-mail institucional, o meu número de WhatsApp, eu respondo, podem entrar em contato, não tenho nenhuma dificuldade em responder ninguém. Às vezes não dá para responder no momento seguinte a gente, quando possível, retorna, tá? O que eu gostaria de conversar com vocês, começar nossa conversa, é que esse ano o núcleo pedagógico, o centro onde os PCNPs desenvolvem os trabalhos, ele tem uma função um pouco diferente, por conta do novo desenho da secretaria, da criação de algumas funções. O núcleo pedagógico se volta mais, ele foi criado para esse fim, mas ele se volta mais para a questão da formação dos professores, principalmente por conta da implementação do currículo novo ensino médio, esse desenho novo que está aí, e do ensino do nosso currículo mesmo, que ainda é jovem, está em fase de implementação ainda também, então nós nos voltaremos mais por conta destas formações dos professores. Digo isso porque às vezes os professores me consultam sobre determinados assuntos, atribuição de aula, alguma coisa ligada ao número de aulas, e a gente não tem todas essas respostas, ainda mais neste momento que essa comunicação é feita via supervisão, numa outra instância, são outras funções, outros cargos que acabam respondendo por isso, Eu toco nesse assunto porque às vezes as pessoas se decepcionam quando perguntam algo e a gente não tem a resposta e pede procurar sempre a supervisão. Então é por conta disso.
Bom, gostaria de deixar essa orientação, porque às vezes as pessoas realmente acham que a gente sabe de tudo que acontece na diretoria e não é bem essa a nossa função. Então, como eu disse, hoje a nossa conversa nessa manhã trata sobre algumas expectativas da educação física no ano de 2021. Então, nós iniciamos lá, fizemos uma breve apresentação, nós fizemos a sensibilização com a música Espera do Rosa de Saron, e aí nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas competências socioemocionais que fazem parte do nosso currículo, da BNCC, principalmente nessa questão do retorno das nossas aulas, esse retorno gradual. E esse retorno tem a ver também com algumas orientações do protocolo setorial das aulas de educação física, né? Que foram enviadas para vocês. A gente vai falar um pouquinho, bem superficial, não é algo que seja muito aprofundado neste momento. Nós vamos aprofundar nas demais ATPCs alguns assuntos mais específicos, mais sobre o material e o currículo, e uma pequena passagem também sobre o novo ensino médio, né? Vou falar sobre desenhos do novo ensino médio. Vou falar também um pouquinho sobre algumas sugestões neste momento de trabalho, também nada muito específico, mas algo que eu sinto como necessidade de algumas pessoas em termos de consulta que vêm nos fazendo. E vou falar também sobre o ACD, né, a atividade curricular desportiva, que talvez nem todas as pessoas estejam trabalhando com ACD, mas desconhecem de como elas funcionam. Nós temos sempre gente nova na rede e acho que também é legal a gente retomar alguns pontos para falar sobre o ACD. Então, eu gostaria que vocês só tivessem agora um caderno, um lugar para anotar, fazer algumas anotações, para poder interagir depois, né? Nós temos uma lista de presença onde vocês vão preencher, né? E tem algum espaço para sugestões, para críticas, né? E aonde eu gostaria que vocês anotassem algumas coisas, coisas simples, tá? Só para a gente ter uma noção do que vocês realmente estavam participando do nosso ATPC. Ok? Lembrando que essa lista de presença é um controle da diretoria de ensino. Quem faz o controle realmente da presença dos ATPCs de vocês é a unidade escolar. Esse é um controle nosso, um trabalho interno da diretoria do núcleo pedagógico. Ok? Então, como eu disse, nós vamos começar falando um pouquinho sobre as competências socioemocionais. E não gosto muito de a gente ficar lendo slide, mas eu achei interessante esse trecho no que diz respeito a uma das competências, né? São capacidades individuais que se manifestam nos modos de pensar, sentir, nos comportarmos ou atitudes para se relacionar consigo mesmo e com os outros, estabelecer objetivos, tomar decisões, enfrentar situações adversas ou novas. Elas podem ser observadas em nosso padrão costumeiro de ação e reação frente a estímulos de ordem pessoal e social. Entre outros exemplos estão a persistência, a assertividade, a empatia, a autoconfiança e a curiosidade de aprender. Exemplos de competências consideradas híbridas são a criatividade e pensamento crítico, pois envolvem habilidades socioemocionais cognitivas, né? Então penso nessa questão socioemocional, enquanto a gente esteve no trabalho remoto e que o tempo todo a gente se reinventou, o tempo todo a gente pensava em atividades para os nossos alunos dentro de um currículo para que ele pudesse realizar em casa, sozinho muitas vezes, com segurança, e aí ele tinha que fazer um registro. Eu acho que essa coisa do reinventar, nós professores de educação física, pelo acompanhamento que eu tive através das fontes que nos chegaram o ano passado, foi muito legal. Muita gente correu atrás, ficou ansioso, trocou ideias, procurou colega, nos procurou, houve uma troca legal. Então acho importantíssimo, sempre foi importante. Nós sempre trabalhamos com os alunos em espaços diferentes,
com uma abordagem diferente, né? E este momento, deste retorno, a gente volta pensando nisso, de reinventar, porque nós não voltamos 100%, né? Voltamos em parcelas menores, né? Sob rodízio, e continuamos pensando como trabalhar com esses alunos, mesmo em número reduzido, né? De uma forma que a gente continue com esse engajamento, que o aluno continue, né? O aluno sempre gostou das nossas aulas, para que ele continue estimulado a participar das nossas aulas, sempre de forma segura agora. Então, quis tocar nesse assunto porque nós realmente somos importantes nessa questão socioemocional, principalmente de receptividade, de receber esse aluno, né, acolhê-lo neste momento dentro da escola. Então, aqui nós temos as macrocompetências, né, socioemocionais, e dentro de cada macrocompetência temos distribuído aí algumas habilidades, né? Então, dentro dessas macrocompetências estão a autogestão, o engajamento com os outros, a amabilidade, a resiliência emocional e a abertura ao novo. Eu acho que o componente curricular da educação física, ele se encaixa, ele trabalha com todas essas macrocompetências há muito tempo, né? Eu vejo um trabalho, né, pelo menos que eu sempre realizei, eu observo muito dos colegas com essa questão da preocupação, mesmo que ela não esteja escancarada, que você não faça isso como exercício, dizendo, olha, eu trabalho a macrocompetência tal, mas ela está, existe um trabalho desenvolvido dentro de cada, dentro do componente de educação física com cada professor. Então, a ideia aqui é que a gente faça um exercício a partir de agora. Então, dentro de cada macro competência, temos algumas habilidades, por isso que eu pedi até para você anotar, e eu acabei dividindo ela em 5 momentos diferentes, dei mais ou menos 1 minuto e meio para cada um de vocês pensarem como é que você trabalha dentro, ou você já trabalhou dentro dos seus conteúdos, dentro do que diz respeito às suas aulas até agora, cada habilidade dessa. Então, assim, eu deixei 1 minuto e meio para você fazer uma anotação simples e depois me dar esse feedback lá na lista de presença, onde tem o campo espaço de sugestões e tal, para a gente ter uma noção de como é que cada um fez esse acolhimento, né, neste momento, esse pontapé inicial dessas atividades com os nossos alunos. Tá? Então eu vou deixar na tela para vocês 1 minuto e meio mais ou menos cada macrocompetência, e aí eu vou trocando e você veja como é que você trabalhou essa habilidade. Pode ser uma, pode ser duas, tá? Só para você me dar um feedback, para a gente ter uma noção de como é que cada professor está trabalhando isso dentro da sua unidade.
Muito bem. Tenho certeza que muitos de vocês realmente já trabalham essas macrocompetências, trabalham com essas habilidades socioemocionais e que neste retorno acabaram fazendo, mesmo que de forma inconsciente, né, algum tipo de atividade acolhedora que envolveu esse tipo de competência e habilidade socioemocional. Então, vou começar falando do que nós estamos aí praticamente com um mês de aula, né, nesse modelo híbrido de revezamento. Quero falar um pouquinho sobre algumas informações, né, que chegam aos nossos professores.
como informação número 3 publicada no boletim da diretoria DECOI, né, número 18 de 15 de fevereiro de 2021, e gostaria de relembrá-los sobre essa questão dos boletins. Eles é uma forma de comunicação oficial às escolas no primeiro momento, né, eles são enviados segunda, quarta e sexta, salvo alguma informação mais urgente, mas eles saem da diretoria segunda, quarta e sexta. E às vezes você fala, mas eu não tenho, a escola não recebe. Esse boletim fica disponível na página da diretoria, no blog do núcleo pedagógico, no Webnode, né, onde você consegue consultá-lo depois com todas as informações. Fica aí uma recomendação, né, para você dar uma olhada de vez em quando, você como professor, para pegar algumas informações. Às vezes na correria do dia a dia, passamos por algumas escolas tal, e o coordenador nos passa a informação, e a educação física de repente tem alguns informes que a gente sobe lá, a gente recebe a informação da secretaria, e para não ficar uma informação extraoficial apenas de correria de grupo, aquilo que realmente é importante fica registrado nos boletins informativos da diretoria de ensino. Então, os protocolos de retorno às aulas da educação física é uma informação, é uma recomendação da SEDUC, né? Esse protocolo foi desenvolvido lá com a participação de alguns médicos do Instituto Impulsiona também. Depois a gente vai falar um pouco deles no nosso material. Mas é aquilo que a gente já faz, né? Ou que a gente vem ouvindo, né? Já faz um tempo, só que agora em nível de escola, né? Que fala do distanciamento social, né? Que a gente pede para os alunos guardarem a distância, com um número menor de alunos. Neste momento talvez seja menos difícil, eu não vou falar mais fácil, mas seja menos difícil, né, trabalhar isso, trabalhando com grupos separados e quem sabe depois com aumento progressivo, esse tipo de consciência seja despertado nos alunos, né? A escola tem essa importância, nós temos essa importância, né? Acho que falta um pouco isso para os nossos alunos, né? Essas situações que a gente vê de aglomeração e tal, algo que se os professores nós tivéssemos um contato maior com os alunos, né, a gente talvez pudesse imbuir nos jovens, nesses estudantes, esse tipo de sentimento de preocupação com o outro. Higiene pessoal também, que a gente está sempre reforçando, mas na escola, com esses pequenos grupos, né, da gente falar do uso correto da máscara, de não trocar objetos, água, material escolar, né, cada um com a sua garrafinha, tá lavando sempre as mãos, né? Às vezes o aluno está em casa sozinho, o pai não está lá, eu estou dentro de casa, eu realmente não preciso fazer isso. Mas na escola você precisa estar reforçando esse tipo de comportamento, e na educação física mais ainda. E aí eles sugerem, né, que o aluno, que quando a gente tem programado uma atividade um pouco mais intensa, que ele possa levar uma camiseta reserva para trocar, por conta de suor, por conta de secreção e tal, para que ele possa trocar para voltar para a aula na sala. A limpeza e higienização dos ambientes, né, dos materiais. Nós manipulamos alguns tipos de materiais, não que realmente seja proibido, mas que nós tenhamos consciência, né, que alguns materiais podem ocorrer uma troca, é possível evitar, não sendo possível, ter sempre esses materiais higienizados e os ambientes também, né? Então, como eu disse lá, nós tivemos algumas propostas de atividades no caso do acolhimento, né? Como acolher esse aluno nas nossas aulas de uma forma mais tranquila, né? Sem o contato habitual que a gente tem na quadra, no lugar mais espaçoso, mais aberto, onde a gente pode praticar esse distanciamento de uma forma mais tranquila. E como eu disse lá, a ideia é tentar fazer uma experimentação individual, né? Estimular o aluno ao autocuidado, a autopreservação, né? Trabalhando com os limites e com a nossa interação respeitando o distanciamento social. Também com a questão da comunicação, abordado no protocolo, né? Que deve ser reforçado a todo momento, inclusive no espaço. Nós vamos para a quadra, na quadra tem que ter um kitzinho lá de álcool, a gente tem que mostrar para o aluno, olha, tem que lavar as mãos mesmo, não pode colocar a mão
na máscara, nos olhos durante as atividades. Você então procurar deixar isso bem visível com cartazes, ou mesmo reforçando com os alunos a cada atividade, né? Eu acho que nós temos um papel importante aí também, para a repetição das atividades. Os alunos falam, professor, a gente não vai para a quadra, tal. A gente não vai para a quadra porque não é o local, às vezes a gente não cumpre os combinados, né? Não respeita o protocolo. Se não respeita o protocolo, fica mais difícil ter isso como uma espécie de moeda de troca que a gente sempre trabalhou com os nossos alunos, né? O aluno que se comporta bem, o aluno que está bem integrado na atividade, a gente pode trabalhar. Se não está, a gente acha uma outra forma de trabalho diferente, e eles sabem que para eles é importante ir para a quadra, ter essa liberdade, ter essa atividade no espaço livre, ao ar livre. Aqui vamos conversar um pouquinho sobre os nossos materiais, sobre o que a gente tem disponível aí para 2021. Como eu disse, nós temos um trabalho integrado ao Centro de Mídias, né, as aulas para os alunos, desculpa, e os nossos ATPCs, né, que queira ou não é um trabalho, é um material que a gente pode usar para os nossos trabalhos. Temos o currículo, um novo currículo do ensino médio aí em implantação. Os materiais de apoio que sofreram algumas alterações, né, até por conta de nomenclatura. Temos o Aprender Sempre, que trabalha a língua portuguesa e matemática, as atividades de recuperação voltadas para o presencial, né, e as ciências da natureza também já tem algo previsto aí. Temos o currículo em ação, né, agora o currículo em ação vai do primeiro ano do ensino, dos anos iniciais, né, do ensino fundamental, até o primeiro ano do ensino médio, com a implementação do novo currículo. E o São Paulo Faz Escola continua com o segundo e o terceiro ano do ensino médio, e por conta da implementação do currículo do ensino médio de uma forma gradual, né, primeiro, esse ano os primeiros anos, a primeira série, depois as segundas, as terceiras, até 2023. E nós temos hoje também a Educação Física do Estado de São Paulo, inclusive, para a construção do protocolo, usa, né, um material muito bom do Impulsiona, que é um instituto que trabalha com educação física e educação, na verdade, educação esportiva, e que tem um material muito interessante, né? Tem cursos de formação que valem a pena para aprofundamento, lógico, sempre aprofundamento do profissional dos nossos professores, e que na construção do protocolo, inclusive, como o documento vem da secretaria, foi usado o material do Instituto Impulsiona também. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo alguns links que vocês podem consultar o material. E concomitante a tudo isso, dentro do nosso currículo, né, nós temos as habilidades essenciais. Nosso organizador curricular, nós temos lá todas as atividades descritas do currículo, né, todos os objetos de conhecimento, né, descritos, as habilidades dentro das competências. E neste momento, 2020, 2021, por conta da pandemia, por conta da suspensão das aulas presenciais, a Secretaria acaba indicando algumas habilidades que ela julga essenciais, né? Então esse material também, eu vou deixar o link disponível lá embaixo, na descrição, para vocês, mas são habilidades retiradas do nosso próprio currículo e que elas são consideradas essenciais neste momento. A gente sabe que não dá para trabalhar, a ideia é trazer em conjunto defasagens de 2020 com conteúdo de 2021. É um pouco mais complicado para fazer isso, né? A gente trabalha 2 anos aí dentro de um só. Então a Secretaria acaba elencando algumas habilidades essenciais, que também a gente vai conversar um pouquinho mais à frente aí. Bom, uma outra expectativa que a gente tem dentro da educação física, ou dentro da educação em geral, é a questão do ensino híbrido, né? Então o ensino híbrido combina o presencial com o estudo dos estudantes sozinho em casa. Nesse ensino presencial, o professor é mediador da aprendizagem,
que orienta e tira as dúvidas dos estudantes sobre as propostas a serem realizadas. É a parte que o estudante fará sozinho, é a busca de conhecimento e desenvolvimento. Essa é uma contribuição da professora Viviane Marques, que é uma parceira nossa da diretoria, uma amiga, né, que sempre contribui, pesquisadora que está dentro dessa área do ensino híbrido. Então, assim, quando a gente fala em ensino híbrido, usar o centro de mídias, ele é uma ferramenta muito importante, é um auxílio muito importante para a gente, porque a gente trabalha com o aluno na escola, no presencial, com uma atividade, e pede para ele assistir outra no centro de mídia, a gente gera até uma confusão para o aluno, né? Não há uma continuidade, né? Nas aulas do centro de mídia, a gente presta atenção, quem assiste, quem acompanha, eles sempre estão trabalhando, né? O sexto ano está trabalhando com habilidades do quinto, os anos iniciais lá, eu vejo muitos alunos do quinto trabalhando com habilidades referentes ao quarto ano. Como eu disse, habilidades que ficaram em defasagem, que não foram trabalhadas, tiveram determinadas dificuldades, estão sendo trazidas para esse momento, para a gente poder chegar a um ponto comum, né, dessas habilidades 2020 e 2021. Então faz sentido dar continuidade ao trabalho, que apesar de a gente ter como conceito do aluno produzir em casa, o produzir em casa dele com o centro de mídias, de repente com uma aula que ele assiste no centro de mídias, ajuda muito. Então a gente poder casar esses objetos do conhecimento, essas habilidades trabalhadas do momento em que ele está em casa, em que a gente pode trabalhar na escola, com presencial, com grupo reduzido, e que ele possa levar isso para casa e ter a aula do centro de mídias, ou vice-versa, que ele venha do centro de mídias com essa aula assistida e que a gente possa adequar os nossos trabalhos presenciais com esse conteúdo já visto no centro de mídia, né? Porque não tem sentido. Se não há uma continuidade, não vejo sentido a gente fazer de chamado de ensino híbrido, né? Se o aluno estuda sozinho e não tem o tutor, o professor, quando está no presencial, ou mesmo à distância, tratando daquele assunto, fica meio fios soltos, fica meio perdido a informação. Tá? Então, acho que tem que haver uma continuidade dentro, né, desses estudos, centro de mídia e presencial. Então, como eu disse lá atrás, a gente falou um pouquinho sobre habilidades essenciais e habilidades prioritárias, né? Daí a gente pensando nisso, né, o professor em seu diagnóstico elenca dentro das habilidades essenciais quais são as prioritárias, levando em consideração também o ano 2020. Como eu já comentei lá em cima, né, nós estamos aí num processo de 2 anos em um, 2020, 2021. 2020 não acabou e 2021 tem que caminhar, tem que continuar andando. Apesar das habilidades essenciais serem uma proposta da secretaria, dentro dela, você, professor, pode fazer um diagnóstico de habilidades prioritárias. Não necessariamente, eu vou dar conta. Né? A gente tem essa preocupação de eu vou dar conta. Né? Eu tenho que elencar realmente aquilo que é prioritário e deixar registrado isso. Né? Eu vou registrar que, olha, apesar de eu ter que dar conta de 5 essenciais, eu não consigo. Eu vou dar conta de 2, eu vou trabalhar 2 que eu acho que são realmente prioritárias naquele momento. E aí vem aquela coisa que a gente estava... Eu já ouvi alguns comentários, já recebi algumas questões sobre o registro na própria sede. Paulo, eles já vêm com a habilidade pré-determinada, né? E às vezes essa habilidade não está casando com aquilo que eu estou dando, né? É uma preocupação, a gente vem conversando, fizemos uma reunião um tempo atrás sobre isso, e a gente vai tentar achar uma solução realmente para que a gente possa, até no registro, ser o mais fidedigno, ser o mais verdadeiro possível, né, dentro dessa proposta. Mas, mesmo dentro das habilidades essenciais, você pode elencar as habilidades prioritárias, né, que é aquilo que realmente você consegue trabalhar. Não que ela é essencial, mas às vezes você não consegue, né, dar andamento e precisa de mais tempo para trabalhar. Então é essa habilidade que você vai focar como prioritária. Vou falar um pouquinho de recuperação e aprofundamento voltado para a área de educação física.
Então todos os componentes, né, todas as disciplinas, elas têm um momento de desdobramento, né, mais língua portuguesa e matemática, né, dentro de ATPC. E os professores de educação física, né, os pares de educação física, eles têm que também, né, começar a pensar nessa questão dessa recuperação, como eu disse, de habilidades prioritárias dentro das essenciais, né, ou de uma outra habilidade que você tinha uma expectativa e que não foi correspondida naquele ano. Olha, o aluno realmente não foi. Então você também pode elencar, né, por que não elencar uma habilidade prioritária, uma habilidade essencial que você viu que o seu aluno não atingiu. Em que momento? Então, no desenho atual da secretaria, né, onde você tem os ATPCs determinados, onde determinada ATPC é dado pela unidade escolar, depois ela tem o momento da EFAP, depois ela tem o momento da DE, ela tem um momento de desdobramento que você sai e volta, né, para dentro, volta o olhar dentro da recuperação, aquela semana de recuperação. Não é só língua portuguesa e matemática, você também pode contribuir com língua portuguesa e matemática, mas aproveitar esse momento para rever aquilo que eu disse. Existem defasagens, existem habilidades que os alunos não atingiram as expectativas, que você pode usar este momento para poder fazer esse levantamento, para poder fazer esse registro, para poder fazer pensar em novas intervenções para que esse aluno recupere esse objeto, esse conteúdo que você pensou, que você trabalhou no ano passado e que não teve a expectativa atingida. Então, assim, nós nos valorizamos neste momento, nós damos importância ao nosso conteúdo, aos nossos objetos neste momento. Então, assim, é nesse momento também que nós temos que aproveitar, né? Não só, é importante língua portuguesa e matemática, é importante, mas é importante a valorização nossa quanto profissional da área de educação física e do nosso componente curricular. E por que não falar do trabalho também agora com os pares da área, né? O ensino médio novo, o ensino médio está sendo implementado aí, ele já está aí, né? Nós estamos em fase de adaptação a ele, e o trabalho por áreas é algo que eu vejo que vem muito forte. Então, desenvolver trabalhos, né? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas com arte, com a língua inglesa, com a língua portuguesa, vai ser uma coisa importante no ensino médio a partir de 2021. Então, usar esse momento também, né, para trabalhar com os pares da área, não só com os do mesmo componente curricular. Como eu disse, né, eu vou falar um pouquinho sobre o novo ensino médio e os itinerários formativos. O ensino médio passa a ter um foco de ensino por área, né? Nós fazemos parte da área de linguagem, ele tem uma implementação progressiva, e eu chamo a atenção por não esse ano, mas a partir de 22, 23, com a implementação dos itinerários formativos, que nada mais né, se a gente for levar em consideração o formato que ele tem hoje, que é um aprofundamento, né, dentro das áreas de conhecimento de determinados assuntos, né? Então, algumas pessoas me perguntaram assim: Paulo, eu não entendo muito ainda. O formato de atribuição eu também não entendo muito, né? O que eu posso dizer para vocês é que dentro desse aprofundamento, os alunos em 2021 vão começar, como as eletivas, né, como eles já têm as eletivas, as disciplinas eletivas, eles escolhem alguns assuntos, e esses itinerários eles vão ser escolhidos pelos alunos. Primeiro, neste momento, eles vão ser sugeridos pelos alunos, né, e aí há uma formatação para que se crie um itinerário para que ele possa se aprofundar dentro da área de linguagens. E eu acho muito interessante também a gente não ficar preso apenas ao aprofundamento da área de linguagens, mas também com as outras áreas, né? Ciências da natureza, eu vejo muitos alunos falando nessa questão da área da saúde, e ouço também alguns colegas com essa expectativa de desenvolver um trabalho também, por que não na área da saúde, uma vez que, né, nós somos incluídos dentro do catálogo brasileiro de ocupações como profissionais da área da saúde. Então, ciências da natureza também podemos fazer um trabalho
conjunto para o desenvolvimento de itinerários voltados também para a área da saúde, né, para a área do desenvolvimento esportivo também, né, da fisiologia do esporte, de novas técnicas aí dentro da área da saúde e do alto desempenho também, né. Então, não ficarmos presos apenas na educação física, nessa questão da linguagem corporal. Nós temos possibilidades de outros trabalhos aí com outras áreas do conhecimento. Então, falando um pouquinho sobre o novo ensino médio, sobre as habilidades, né? Sobre o que a gente estava falando de trabalho por área. Então aqui tem um pequeno recorte do primeiro ano, né, do currículo em ação do material do primeiro ano do ensino médio, da primeira série do ensino médio, onde tem uma habilidade específica, né, onde o código alfanumérico fala de F09, que tem a ver com o nono ano. Foi o que eu disse a vocês, né, nesse primeiro momento aqui a gente está trabalhando 2 anos em um, ou tentando tirar a defasagem de um ano e correr e andar com o outro. Então ele fala de uma habilidade específica da educação física. Já no momento seguinte, ele já fala de uma habilidade que trata da área dentro do primeiro ao terceiro ano, né? Quando a gente tem aquele representação 1-3, que é uma habilidade que vai da primeira à terceira série do ensino médio, né? Dentro da área de linguagens. Né? Desculpa. Fala de ginástica de condicionamento físico, padrões de beleza corporal. Então, assim, os outros componentes dentro desse novo desenho também vão ter que se apropriar disso. De que forma? De que forma nós podemos trabalhar junto essa habilidade, esses objetos, né? Assim como eu tenho um recorte um pouco mais abaixo uma habilidade da área de arte, que também, que fala do ensino médio do primeiro ao terceiro, da área de linguagens, né? Utilizar diversas linguagens artísticas corporais e verbais em diferentes contextos, valorizando com o fenômeno social, cultural, histórico, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. E é um recorte dessa habilidade do organizador curricular de arte. Então, assim, nós vamos ter que também nos apropriar dessas habilidades dentro do contexto área, tá? Então, assim, para poder desenvolver um trabalho legal com o ensino médio, dessa proposta do novo ensino médio, nós também, assim como os outros componentes têm que se apropriar de algumas habilidades que eram estritamente técnicas voltadas para a educação física, nós também vamos ter que nos apropriar de algumas habilidades para poder desenvolver esse trabalho por área, né, que é o que se espera a partir de agora com a implementação do novo currículo. Bom, aqui tem digamos assim, não é uma proposta, mas é uma ideia, porque eu falo assim, nós não podemos trabalhar de jeito nenhum, né, essa questão do contato, né, a quadra é um momento importante para um aluno, e a partir de um vídeo que eu acabei assistindo, que eu acabei recebendo, foi uma proposta de uma professora que falou assim, mas eu vou voltar com a CD, eu já vou falar daqui a pouco sobre a CD, e não consigo dar atividade nenhuma para o aluno. Eu acho que a gente até consegue propor alguma atividade, né? Eu coloquei aí dividido numa quadra, como os grupos são menores, nós temos 6 alunos com espaço delimitado, né? Como se ele não pudesse, no caso eles são 8, né? Porque eu esqueci dos goleiros, mas são 8 alunos, que eles não podem se mover para determinado local no futsal. Eles jogam algo parecido. Os alunos mais velhos jogam um jogo chamado Gol a Gol, né? Onde eles também ficam presos à meia quadra. O problema é que eles têm mais espaço
E aí, se você determinar um espaço menor para um aluno, ele também pode fazer uma atividade, né? No futsal, você pode fazer, com essa área determinada, você pode trabalhar vários fundamentos, né? Você está trabalhando com o pé, né? O manuseio da bola apenas com os goleiros, que podem, todas as vezes que tocarem com a mão, higienizar a mão e bola. Isso, com relação, não há problema. E aí você pode trabalhar toque, noções de tática, né? Para os alunos que não gostam de sair do lugar, que não gostam de guardar posicionamentos, podem continuar guardando a posição como defensores, com troca de bola, com passe, com recepção, com chute, né? Fazer uma rotação dessas posições, uma hora equipe verde, uma hora equipe marrom, para que não haja esse encontro, né? É uma possibilidade de trabalho também com os alunos do ACD, ou mesmo para quem está indo para aula em grupos menores, né? Aqui também há uma mesma proposta de áreas pré-determinadas, né? Até você consegue trabalhar um sistema de defesa mais longo com o handball, onde existe um espaço pré-determinado, onde o aluno possa fazer troca de passes, né? E a cada passe rodízio você faz uma higienização de mãos e bola, né? Aqui, por exemplo, a equipe verde jogando no ataque, a equipe amarela jogando na defesa, uma defesa estática, né? Ou de pouca movimentação. Também é possível fazer um trabalho, né, à distância. Veja que existe distância entre cada área determinada, onde o nosso aluno possa se deslocar, né? Lembra muito o que a gente fez do futsal lá. Aqui nós temos também o basquete, que também pode trabalhar com a questão do posicionamento. Nós temos o uso azul, por exemplo, dentro de uma zona que a gente chama 2-1-2, talvez seja a zona mais simples de trabalhar, a forma mais simples de trabalhar conceito tático defensivo com o aluno, mas que pode ser também utilizado para você, dentro da sua aula, aí, dar uma mexida com o aluno de uma forma menos intensa, né? Veja que cada um também tem um espaço pré-determinado, né? É mais complicado o basquete por conta do drible. Toda vez que você toca ao solo, né, você corre o risco de subir com o risco da contaminação, mas acho que também com o grupo menor, com a questão da higienização, seguindo os protocolos de mão, limpeza, álcool gel, de não tocar, e outra, não há uma grande movimentação, né? As áreas são mais limitadas, né? Aquilo que a gente disse sobre as macrocompetências socioemocionais, né? Onde o aluno tem o autocuidado, né? A autopreservação, e eles cobram, né? com os outros alunos. Eu acredito nesse trabalho por conta do número de alunos que vão à escola nesse rodízio mais reduzido, né, de alunos. Então, também acho que é um trabalho possível por conta desse número de alunos que tem ido para a escola. Aqui, como eu disse, é no início do trabalho lá em cima, com um vídeo que eu assisti, né, a ideia de dividir a quadra com grupos menores vem de um vídeo que eu assisti, que nós recebemos nos grupos lá, e que algumas pessoas talvez não tenham visto. Por isso que eu não inventei, eu apenas adaptei as quadrinhas lá. Eu vou deixar vocês para que vocês vejam o vídeo, mais ou menos o que diz respeito àquilo que a gente fez no momento anterior. Uma nova modalidade de futebol que segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde e da manutenção do distanciamento social. Sem contato físico entre os atletas, o chamado NeoFut é uma alternativa para os praticantes do esporte nesse período. Para que fosse possível jogar futebol durante a pandemia, o NeoFut adaptou as regras e o campo de jogo. O professor de Educação Física, Gustavo Wurzer, explica mais sobre o assunto. A gente teve que adaptar o campo, a gente teve que adaptar a entrada, desde a chegada dos jogadores até o momento que eles vão embora, a gente teve que adequar os processos sanitários exigidos, a gente fez todo aquele distanciamento, a gente demarcou a quadra com linhas e setores, que nenhum jogador pode invadir o outro setor, ninguém pode sair do seu próprio setor. Então ficou bem bacana esse jogo e bem seguro.
Entre as principais regras da modalidade estão a quantidade de jogadores, que ao todo são 6. Cada jogador possui seu próprio espaço delimitado. Há um tempo de 5 segundos para passar a bola. O goleiro é o único que pode dar quantos toques forem necessários. No meio-campo, são permitidos 2 toques. Na linha de ataque, só é permitido 1, e o atleta pode passar ou chutar para o gol. E um rodízio é realizado entre os atletas a cada gol marcado. As habilidades necessárias para você praticar o Unifut são basicamente os fundamentos do futebol. Você precisa ter um bom domínio, você precisa ter um bom passe, você precisa ter um bom arremate. Por mais que você seja um zagueirão naquela pelada normal, no Unifut existe o rodízio, então todos vão jogar em todas as posições. Então o tempo todo é exigido de você o domínio, de como você recebe essa bola, e o passe, de como você vai colocá-la para o seu parceiro. O pessoal que está na zona ali de ataque vai chutar para o gol, então o arremate é importante. E o goleiro, ele não tem nenhum defensor entre ele e o atacante, então o tempo todo ele é exigido. Além de diminuir os riscos de contágio do coronavírus, a mudança das regras também traz outros benefícios, e o risco de lesões durante a partida se torna menor. O professor Emerson Michalski explica um pouco mais sobre isso. Mesmo que a maior parte das lesões estejam relacionadas às lesões musculares, as lesões por choque entre os jogadores, o que podemos também chamar de contusões e que são provocadas pelo contato físico, representa um índice de 20% a 25% de lesões dentro da modalidade de futebol. Portanto, quando falamos de uma modalidade como o Unifut, na qual não há o contato físico entre os atletas, pode sim diminuir esses índices de lesões, principalmente as que são provocadas por pancadas, divididas ou o famoso encontrão, na qual muitas vezes o atleta chega atrasado em relação ao outro para dividir uma bola, ou muitas vezes para tentar a finalização ao gol. Podemos dizer que sim, o índice de lesões é muito menor em relação ao futebol tradicional. O Unifut também é uma solução para que as quadras não permaneçam fechadas, e a modalidade não pretende ir embora quando tudo voltar ao normal. Por isso, a empresária Carla Bernardi, que é a idealizadora do Unifut, fala sobre as expectativas para o futuro da modalidade. O setor queria contribuir, na verdade, com o poder público para que nós pudéssemos oferecer uma modalidade com toda essa segurança, com o distanciamento social. O Unifut, ele não vem para competir com o futebol tradicional, com o Fut7. Ele vem só para ajudar nesse momento, facilitar para que a gente consiga abrir nossas empresas e gradativamente reaquecer um pouquinho o setor. E futuramente ele fica mais para as escolinhas. Bom, aqui é uma proposta que vem já de uma formação do grupo dos ATPCs de linguagem do Centro de Mídias, onde existe uma série de atividades, né, que a gente fala assim, a educação física, prática é teórica, né, mas dentro do mundo teórico existem muitas estratégias, né, para aprendizagem significativa. Então, dentro dessas estratégias, a gente elenca algumas aqui, até depois, se vocês tiverem interesse, tiverem dúvida, para colocar lá nos nossos comentários, né, que de repente vocês têm, eu gostaria de desenvolver isso, mas não sei o que é direito, né. Então, assim, dentro dessas estratégias, nós temos as aulas dialogadas expositivas, a construção de portfólios, estudos dirigidos, a tempestade mentais, né, os brainstorms, isso em forma de registro, simpósio, fórum, estudo do meio nesse momento eu não sei, mas eu deixei aí, júri simulado, estudo de textos, mapas conceituais, Philips 66, que é uma estratégia legal para trabalhar com alunos em pequenos grupos, seminários, painel, oficina, dramatização, a sala invertida. Então, assim, existe uma série, uma grande possibilidade de trabalhos teóricos, né? Porque quando a gente fala de educação física para o aluno, ou ele é prático ou ele é teórico. E dentro da teoria,
a gente pode trabalhar com bastante estratégias para que esse aluno, para tornar essa aula mais dinâmica, né, e deixar essa aprendizagem mais significativa para ele. Senão a gente só fica naquela aula dialogada expositiva, ainda quando há o diálogo, legal. Quando não é uma aula expositiva, já fica mais complicado, né, para o aluno fazer. E como volto a dizer, em grupos menores, com espaço dentro da sala, a gente talvez consiga trabalhar com essas estratégias de uma forma um pouco melhor, né? Fica mais fácil trabalhar com o nosso aluno. Então fica a sugestão aí, se de repente alguém, Paulo, eu não sei o que é Philips 66, eu já ouvi falar, deixa lá como sugestão, né? Eu gostaria de me aprofundar e a gente vai tentando desenvolver um trabalho com vocês que seja significativo para a implementação do currículo. Lembrando que essa é uma ideia que já surgiu dentro do primeiro ATPC de linguagens, né, que a EFAP ofereceu no ano de 2001. Ele já fala um pouco sobre essas estratégias, mas que a gente pode aprofundar, sim, se for interesse de vocês, ok? Agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre o ACD, sobre a atividade curricular desportiva, né, as famosas turmas de treinamento, né, que ela é regulamentada por uma resolução, que ainda é de 2016, a resolução número 4, SC número 4, e que esse ano acabou, por conta do entendimento dela ser uma atividade única e exclusivamente prática, né, alterando a atribuição, e no comunicado número 10, Subsecretaria do CGRH do CITEM, ela acaba tendo uma nova diretriz, uma normatização para atribuição no ano de 2021. Então o ACD, ela tem todo um processo, né, burocrático para a abertura, o decorrer dela para o encerramento. Então, assim, qualquer escola pode abrir ACD, qualquer escola pode abrir ACD, né? A chamada turma de treinamento curricular desportivo, atividade curricular desportiva. As escolas de anos iniciais podem abrir, escolas que têm noturno também. Ela depende do número de salas ativas e número de classes em funcionamento. Então, quando a gente fala da resolução, que vocês tenham esse cuidado de ler a resolução, lá ela determina o número de salas que precisa ter para abrir, qual é o limite que você pode abrir de turmas. Não houve alteração no calendário, ainda não saiu uma informação oficial, mas hoje eu estou gravando para vocês esse ATPC. Na semana passada nós tivemos uma reunião com a COPED, e a COPED não vai soltar uma informação oficial, não vai para o diário, não vai para o boletim COPED, mas já saiu uma orientação de que continua, a gente deve seguir o calendário, né? Então a abertura de turmas é de março a agosto. Agora, nós temos que ficar atento por conta dessas aberturas, assim, levar em consideração o seguinte critério: existem escolas que têm turmas de ACD sem professor, e as turmas de ACD sem professor, elas acabam fechando, tá? Nós tivemos alguns problemas do ano passado, né, mas esse ano eu pretendo ficar mais atento com relação a isso. Mas turma sem professor, ela tem que ser encerrada, tá? Então, assim, a ideia eu vou abrir uma turma, sendo que tem outra sem professor em outro lado para atribuição. Paulo, como é que funciona isso? O que diz a legislação hoje, o que diz a resolução, é que podem pegar as CDs professores efetivos e a categoria F. O contratado, o O, não pode pegar essa turma, a não ser que seja de substituição, tá? Que alguém tenha deixado a aula por licença saúde, aí sim, se afastado por designação, ele pode pegar essa turma. Então, como é que funciona para abrir isso aí? Você faz o levantamento junto a esses alunos, né? Qual é o interesse da modalidade deles, tá? Porque a turma é para o aluno, não é para o professor, não é para a escola. Você tem que pensar no interesse do aluno. Não deu certo no ano naquela modalidade, tem outros alunos, vamos atender aquilo que o aluno realmente tem interesse.
você faz esse levantamento, entrega um projeto, e esse projeto, dentro desse projeto, tem que levar em consideração a proposta política, o projeto político-pedagógico da escola, né? Tem que estar inserido nisso, isso é importante, até para a gente demonstrar a importância do nosso trabalho dentro da escola. Assim como para você abrir, você tem que passar pelo crivo do conselho de escola, dentro de uma reunião, para você encerrar uma turma também. Eu não posso encerrar uma turma do nada. Foi isso que realmente aconteceu no ano passado, que as turmas ficaram as escolas ficaram meio perdidas e muitas turmas ficaram soltas. Alguns fios ficaram soltos para a gente amarrar depois. Foi uma correria. Então você entrega o projeto, atento à modalidade, quem vai compor essa modalidade, e uma das coisas que eu acho importante, até para o funcionamento das turmas já existentes, é a autorização dos responsáveis arquivadas em prontuário. Todas as turmas, todos os alunos que fazem parte da turma da CD têm que ter uma autorização por escrito dos pais, porque eles frequentam a escola no contraturno, ou irão frequentar, no caso do interesse, no contraturno. Tá? Que seja isso bem bem claro, para que vocês não tenham problemas depois com relação a esses alunos. De repente a mãe fala que vem para o treino, vem para a escola, e o aluno não vem nada, e você esteja documentado com relação a isso. Então você abriu a sua turma, as turmas já existem. Durante o ano, o acompanhamento de alunos por turma, né? A gente fala que para a abertura de uma turma você tem que ter no mínimo 20 alunos. Isso dentro do sistema também, né? Ele fica registrado na sede, essa turma existe um registro na sede. Inclusive tem um espaço lá dos responsáveis, né? Que fazem o monitoramento. E esses alunos, ficar atento para que aluno não seja transferido, né? Que você não fique com um aluno com menos de 20 alunos na turma, porque essa turma pode ser encerrada por conta disso. Então, durante o ano, eu gosto muito de falar, a gente tem que orientar, porque eu vou trocar, eu vou fazer. Não existe troca, gente, né? A gente precisa ficar muito atento, né? A gente fala de reorganização, a resolução fala sobre reorganização de turma. Precisa ficar muito claro isso. Então você não troca gênero ou modalidade de aluno. Os meninos não querem mais jogar futsal, eu vou transformar aquela turma em vôlei. Não. Você pode encerrar a turma de futsal e abrir uma de vôlei. Ou, se couber dentro do módulo da escola, o limite de turmas, eu tenho uma, a escola pode ter 4 turmas, eu só tenho uma aberta, ótimo, eu posso abrir uma turma, atribuir e encerrar outra. Isso é possível fazer. Agora, troca, eu vou trocar, isso não existe, tá? Porque existe todo um cadastro, além do cadastro formal, existe um outro cadastro que é feito da questão dentro do pedagógico, dentro da COPED, que depois essas informações não casam e podem dar problema, tá? Falo para ficar atento, né, porque eu falo assim como a abertura se faz necessário por conta do conselho, o encerramento também. Então, às vezes você tem alguma turma dando problema, tal, senta, conversa na escola, porque não é assim, eu vou chegar lá e o diretor não gosta, eu vou fechar. Eu acho que se o trabalho é feito, às vezes a gente passa por dificuldade, senta e conversa, porque também tem que ser o crivo do conselho de escola para o encerramento. E se você tem um trabalho, se o seu trabalho se demonstra o trabalho, não é como eu disse, a turma não é do diretor, a turma é do aluno, é para o aluno o trabalho, né? Então nós temos que buscar ser reconhecidos por conta disso. Se o trabalho, se o aluno está indo, se está tendo algum problema, às vezes a gente sabe que tem diretor que troca de escola, tal, e aí não é muito favorável à atividade, nós temos que demonstrar sempre que o trabalho é importante, tá? As aulas presenciais seguem as mesmas orientações dos planos aprovados para o funcionamento da unidade escolar, como eu já disse nos protocolos. Tem um plano do número mínimo de alunos que a escola vai receber, e o ACD tem que se adequar a ele também. Paulo, a atribuição aconteceu agora no início de fevereiro, essas aulas já têm que começar a rodar, elas já deveriam estar rodando. Eu sei que tem gente que está aguardando ainda, tá? Mas essas aulas têm que estar rodando, os alunos têm que estar recebendo, vocês têm que estar fazendo o registro dessas atividades, tá? Então a turma de ACD ela vai rodar como uma aula normal.
E quando eu digo isso, as atividades dos alunos que estão em casa têm que receber atividades também para poder desenvolver quando forem ou entregar para quando forem no presencial, como os alunos de uma aula regular. Aí chega lá no final do ano, né, com relação ao encerramento, tem que entregar um relatório, apreciação do conselho, e aí o conselho, neste momento o conselho vê se ele cancela, se ele ratifica, ou se pode retificar a turma. Há alterações que você pode fazer? Pode. Quais são as alterações que você pode fazer? De repente, no ano a turma funcionou com 2 aulas, no outro ano ela vai funcionar com 3 aulas. É neste momento que você faz essa alteração do conselho, né? Que você faz esse número de aulas. Você pode trocar categoria. O aluno, eu tinha um futsal masculino infantil. Os alunos todos se informaram, eu posso voltar lá atrás para fazer um mirinzinho? Pode. Ou os meus alunos do mirim todo subiram para o infantil. É nesse momento que você vai justificar essa troca. Tá? É nesse momento que eu acho que é legal ter tudo isso amarrado. E por que não fazer uma apresentaçãozinha, que é um portfólio, sei lá, um videozinho curto, sobre o que os alunos, né, fizeram com as atividades curriculares e esportivas, que acho que é importante mostrar para a escola. Não é só troféu. A gente sabe que é legal algumas escolas com tradição, tal, com troféus e exibir os troféus, isso é muito legal, né? Mais do que isso, de repente você construir um portfólio, né? Reunir umas atividades que você fez diferenciado e mostrar para a comunidade escolar. De repente você desperta um interesse também nos demais alunos, os alunos que pode gerar mais modalidades, né? Criar uma abertura para que os alunos conheçam e que eles possam desenvolver essas atividades. A gente sabe que o momento não é propício, é mais complicado, mas é sempre bom ter atividade que você possa demonstrar e seja respeitado dentro da escola, né? A gente sabe de grandes trabalhos, de grandes professores, grandes colegas que desenvolvem grandes trabalhos nas escolas e que são muito respeitados por conta disso. Estou falando, não é desmerecendo não, mas é mais uma possibilidade, mais um campo de trabalho. Então, assim, o que eu peço para aqueles que têm as turmas de ECD é que realmente cuidem delas, que tratem-nas com carinho, que tratem esses alunos de uma forma, né, para que eles não abandonem, para que a gente não perca esse posto de trabalho, né? A gente sabe que foi difícil esse ano por conta da atribuição, mas isso vai passar. E a gente tem que estar aqui pronto para trabalhar, pronto para desenvolver o trabalho, pronto para os jogos escolares, pronto para dar atividade para esses alunos, né? É um pedido que eu faço porque tenho muito carinho pelas atividades curriculares esportivas, pelos jogos escolares, né? Porque eu vejo que é uma grande possibilidade para a área de educação física, para que a gente ainda tenha essas aulas a mais como fonte. Aqui eu queria fazer um recorte, queria falar sobre um recorte da Coordenadoria de Esporte e Lazer, que publicou no dia 9 de fevereiro um calendário de esportes, né, dentro do calendário de atividades esportivas do Estado de São Paulo, onde tem lá 25 e 26 jogos escolares do Estado de São Paulo, etapa 1, inscrições, fases de DE. Então, assim, a gente sabe que não existe possibilidade de realização de jogos, mas para seguir o protocolo, o Proforme, é interessante ter essas datas todas publicadas, né? Eu recebi dois professores que falaram assim, olha, Paulo, mas publicaram lá tal. Então, assim, a gente sabe que não vai ter, a gente não consegue fazer isso neste momento, secretaria, não existe uma estrutura, né, como alguns esportes profissionais têm para realizar. Então, assim, mas está lá registrado, né? Nós ainda temos, para quem não sabe, essa questão do GESP, né, dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo. Para quem é novo, as escolas têm um calendário anual onde os alunos podem participar, as escolas podem participar de determinadas modalidades. E aí eu volto a dizer, né, que não precisa ter turma de treinamento para levar um aluno para participar. Todos os professores que assistem
a nossa formação, tem que ter consciência de que eu tenho lá um grupo de alunos, eu trabalho o atletismo, eu acho muito legal, eu trabalhei com o 6º ano, é um objeto de conhecimento, né, dentro de uma unidade temática, e tem os alunos que, poxa, escreve os alunos, como eu disse, aqui existe um calendário, né? Esse calendário esse ano é uma opinião minha, ele segue o proforme, né? É apenas para constar, né? Mas nada impede de que em outros anos, em outros momentos liberado a atividade, você que tem um grupo na escola, os inscreva. Seja ele nas modalidades coletivas, nas modalidades individuais. Então, assim, não é condição, isso fica bem claro, que não é condição da escola ter uma turma de treinamento para levar o aluno para jogar, para levar o aluno para competir. Qualquer aluno da rede estadual, ele pode participar dos jogos escolares. É lógico, o professor tem que se adequar ao calendário, às condições dos jogos, participar de tudo, né, dos congressos técnicos que são pré-requisitos para poder participar, mas ele tendo interesse, pode participar. Eu acho que é até bom participar, né? E a gente sabe de outras dificuldades, sempre tivemos transporte e alimentação para esses alunos. No ano de 2019 ainda, quando funcionávamos, nós ficamos sem transporte por conta de uma ato de compras, né, que a gente chama, e prestação de serviço. E aí é uma dificuldade, porque nós não tivemos nenhuma empresa que se enquadrasse dentro do que pedia os editais. Então, assim, a gente depende também de que a empresa que presta o serviço se enquadre dentro, não é só preço, né? Então ela tem que ter uma condição de prestação de serviço. Mas nós estamos lutando, e a gente sabe que está tudo parado neste momento, mas eu tenho esperança que as coisas vão voltar. Então, assim, ter mais uma possibilidade para que esse aluno possa desenvolver, né, muitas competências e algumas habilidades que eu acho importante, até do convívio social que essas atividades, que essas competições, elas acabam trazendo. E aqui eu deixo as minhas considerações finais. Primeiro falando do grupo do WhatsApp, né, do grupo de professores que a gente tem, que é um grupo muito legal. Eu não coloquei o convite aqui, porque também não sou administrador do grupo, também participo com algumas contribuições e tiro muitas contribuições do grupo também. Mas se alguém estiver interessado, pode me chamar no WhatsApp, eu encaminho vocês de contato para as administradoras do grupo, né? Que já deixo de antemão, agradeço sempre a Cris e a Mari, que dão uma contribuição legal para o grupo lá e que administram o grupo também, grandes professores da nossa rede. Falo também dessa questão de buscar informação nos boletins, volto a ressaltar, é importante consultar. Eu sei que na correria a gente não consegue, a escola tem que encaminhar algumas informações, mas também é a obrigação nossa procurar a informação correta, não ficar só atrás de informação de grupo, de fake news, e acho que a galera, eu sou o primeiro a publicar e eu sou o mais importante, é uma corrida de quem publica primeiro. Eu acho que não é isso, é importante a gente verificar a fonte de onde vem. Eu sempre tomo esse cuidado, eu recebo muita coisa de outros grupos, mas eu espero uma informação que seja mais confiável para poder publicar para vocês. E quando eu não consigo publicar, eu peço para alguém, para a Mari, ver se consegue colocar para mim no grupo, porque não é tudo que a gente consegue colocar lá, ela num grupo oficial, né? Então esses boletins estão sempre no blog do Núcleo Pedagógico, na página da Diretoria de Ensino. Você vai procurar lá, você vai achar o webnode do Núcleo Pedagógico e você vai conseguir essas informações. Eu tenho que fazer agradecimento também, né, ao PCNP, o Leonardo Ciconato de São Joaquim da Barra, que tem um material que o grupo de PCNPs que acaba disponibilizando para a gente, acaba compartilhando dentro das nossas formações, que é um grupo legal também, muito bom, alguns PCNPs que compartilham com a gente. A Vivi, né, a Viviane Marques, que também contribui muito para as nossas formações, trabalhou ano passado também com a gente com as nossas formações. E eu vou deixar aqui, o recadinho, né, do querido professor Inclua
descanso e autocuidado no seu planejamento anual. Uma macrocompetência que a gente fala lá, né? Socioemocional, uma habilidade do autocuidado, né? A gente está trabalhando com os alunos e às vezes não consegue voltar esse olhar para a gente. Eu acompanhei durante o ano muita expectativa, muita ansiedade dos professores correndo para lá, e a gente tem que de vez em quando dar uma respirada e olhar para a gente, falar que também o processo precisa acontecer, mas ele precisa acontecer de uma forma saudável, né? Precisamos fazer isso de uma forma saudável, precisamos olhar, é preciso caminhar, mas caminhar sempre com tranquilidade, se cuidando, né? Desejo a vocês que vocês todos estejam bem mesmo, que se cuidem, que a gente se reencontre logo nas nossas atividades presenciais. E fica aqui um outro pedido. Como eu disse a vocês, esse ano a gente vai trabalhar muito com formações de professores e tem algumas ideias para montagem de cursos. Algumas pessoas a gente já fez alguns cursos. Fizemos um curso há 2 anos atrás, né, sobre obesidade e atividade física. E gostaria que vocês também deixassem sugestões, de repente, de cursos que a gente possa desenvolver na diretoria. Esses são cursos que não são formações em trabalho, são cursos, por exemplo, fora do período, fora do horário de trabalho, mas que por vezes ou quase sempre vão contar como horas para evolução funcional. Então eu gostaria que vocês deixassem essa contribuição e que tenha sido de valia esse nosso encontro neste momento. Muito obrigado e até a próxima.